Bom dia, 2000. E aí, todo mundo bem? Todo mundo feliz da vida, né? Estudando, não tem coisa melhor no mundo. Claro que existem outras, né? Mas estudar também é muito bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre verbo, tá? Na verdade, esse slide, ele vai ser mais auditivo do que visual. Já é ensino médio, acredito que vocês consigam acompanhar isso aí com tranquilidade. Então, nós vamos falar das páginas 22 até a página 29. E nas páginas 22 a 29, o nosso assunto aí é uma classe gramatical, que é o verbo. Começa na 22, vai até 29, número 19. A primeira ideia, quando se fala em verbo, é lembrar que o verbo ele pode indicar aí uma ação, pode indicar um estado e também pode indicar fenômeno da natureza. Tá? O verbo ele vai se flexionar. Quando eu penso em verbo, acabei não mudando, né? Quando eu penso em flexão de número, eu me refiro, né, singular e plural. Então, flexão de número. Qual é o número do verbo? É singular ou plural? E pessoa? Pessoa, primeira pessoa, singular. Primeira pessoa eu tenho eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Singular. Plural, primeira pessoa vós, segunda pessoa, olha, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles. Então, nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto, que vocês devem lembrar. E aí, esses pronomes são as pessoas do verbo, onde nós temos tanto singular quanto plural. Gente, pensando em modo, nós temos 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo. O modo indicativo, lembrando que ele traz a ideia de certeza, com exceção do futuro do pretérito. Temos o modo subjuntivo, que é a ideia de dúvida, hipótese, possibilidade. E temos o modo imperativo, que é pedido, ordem ou conselho. Nosso modo hoje de estudo é o modo indicativo. E o que eu vou pedir a vocês é que vocês tenham total atenção em relação às desinências verbais, tá? Então, no modo, e tem o tempo. Quando eu penso em tempo, são 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Lembrando que o pretérito, no modo indicativo, ele se subdivide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Então, o primeiro tópico foi explicado. O segundo tópico, quando eu falo de aspecto verbal, vocês vão perceber que a ideia é a seguinte. Olha o que nós temos aqui. Eu estou com a apostila de vocês em mãos, na página 26. Nós temos o seguinte: ao analisar uma forma verbal, precisamos considerar o que ela pode indicar sobre a duração, o início ou o término do processo verbal. Então, quando você analisa, você sabe se essa ação está acontecendo, você sabe se essa ação já aconteceu ou se a ação vai acontecer. Então, a categoria verbal do tempo, pela qual se marca a situação, é o aspecto verbal, tá? Então, o aspecto verbal é exatamente você conseguir perceber se o processo foi concluído, se o processo será concluído ou se o processo está sendo concluído. Tudo bem? Então, sempre atento em relação a isso. Veremos isso com mais especificidade também no nosso sistema híbrido de sala de aula. Pensando nos tempos do modo indicativo. Gente, tempos do modo indicativo, o presente, ele indica a ação, ele refere-se à ação que ocorre no momento da fala, e temos o pretérito. O pretérito, a ideia do pretérito, ele é subdividido em 3. O perfeito é uma ação concluída no passado, em um tempo determinado. O imperfeito, ele refere-se a uma ação que costumava acontecer, uma ação habitual que hoje não é mais. E o mais que perfeito é uma ação que acabara de acontecer. Entendamos isso como um passado recente. Já o futuro do presente é um futuro que existe uma probabilidade maior de acontecer. Enquanto o futuro do pretérito é um futuro incerto. Tudo que é futuro a gente pensa, futuro é incerto, né? Mas a questão é a probabilidade. Quando a gente pensamos no futuro, eu estudarei bastante, eu tenho isso planejado. Eu estudaria se tivesse tempo. Então percebam que a questão dos tempos, do modo indicativo, é exatamente a ideia de uma coisa que tem a grande probabilidade de acontecer
e outra que, no entanto, não tem probabilidade nenhuma de acontecer. Tudo bem? Bom, nós vamos ver esses 3 tópicos aí em sala de aula com bastante tranquilidade. Gostaria que vocês dessem uma atenção para as desinências. Vocês não podem mais olhar para um verbo e ficar pensando qual é o tempo e qual é o modo. Então, vamos aproveitar esse tempo e usar aí nosso esforço, foco, para vocês conseguirem deixar isso aí bem tranquilo. Tudo bem? Gente, um abraço e até a próxima.